tem que ser pessoas também com certo talento para o teatro, né? Porque vocês todos já mostraram que tem talento. Então, para agregar mais uma pessoa, a pessoa também tem que ter uma certa queda para o negócio. Pode não ser um profissional, né? Mas tem que fazer um bom papel lá no palco. Tem que ter aquele dom, né? A gente no primeiro momento pega a pessoa que tem um certo dom, mas eu acho assim, o ator, qualquer um pode se tornar ator, desde que ele tenha uma disciplina e desde que ele seja sempre humilde, que eu acho que é o principal fator, que ele nunca sabe de tudo, é um trabalho é igual partida de futebol, o teatro é uma coisa viva, então se você hoje manda bem, aquele público está vendo que você está mandando bem, mas se no outro dia você relaxar, você está mandando mal. Né? Como o caso do Ronaldinho aí, que não foi convidado, né? Não foi, Ronaldinho convocado para a seleção. Exato. Agora, como nasceu o Grupo CTI? Nasceu, né? Teve um curso de teatro aqui em 2002 e após esse curso o professor foi embora, né? Parou e o Diego estava com um texto, resolveu montar esse texto, então chamou Bruno, Francine, na época Júnior também, tinha a Raíza também, que é irmã da Marrice, e o Ricardo, e resolvemos montar essa peça, que era a Coisas que Só Acontecem na Balada. E a partir daí que nasceu o Grupo CTI. Então foi de uma história de um curso que teve em Itaperuna, esse curso não continuou, e vocês resolveram dar... Exato, a gente queria montar um trabalho, né, próprio, a gente sempre tem a vontade de fazer algo nosso, né, acho que todo mundo que mexe com essa área quer fazer algo próprio. Na época não tinha, eu falei com o pessoal, gente, nós temos um teatro para pagar, cada um aí pode vender 20 ingressos na raça, se não vender, a gente corre atrás, para poder pelo menos a gente correr o risco de estrear num teatro, né, e graças a Deus desde 2005 a gente está sempre fazendo peças lá no SESI, hoje a gente tem como parceiro, mas naquele momento a gente pagou correndo o risco de dar um cheque sem fundo. Vamos dizer assim que não era um cheque sem fundo, e sim um cheque que estava contando para ter uma bilheteria, né? Meu pai me emprestou um cheque lá, minha mãe, e aí a gente conseguiu fazer com que graças ela a Deus pediu deu público, antes, né? Aí depois a gente conseguiu botar um público lá e aí ganhamos nosso primeiro cachê. E qual foi a primeira peça? É a Coisas que Só Acontecem na Balada, que é uma peça que fala sobre o comportamento dos jovens numa boate, né, numa balada, que foi nosso primeiro trabalho. Sempre com esse lado meio adolescente, né? Já era descontraído, né, Bruno? Um pouco cru, que era natural, um pouco ainda tateando ainda, a gente não sabendo qual caminho seguir, mas com um pouquinho já da cara do Grupo CTI. Já tinha o Bruno, que na época, a Francine, a Raíza, muito boa, e as meninas todas fizeram um excelente trabalho. Aí esse primeiro trabalho foi divulgado no próprio SESI? Não teve divulgação, né? O cartaz era uma folha de impressão. Mas teve a estreia no Teatro do SESI. Aí a gente com os amigos pedia, né? Ficava pedindo, pelo amor de Deus, para ir no teatro, para poder o meu cheque lá não ficar sem fundo, né? E quantas pessoas foram a essa peça? Olha, eu tenho lá em casa anotado, assim, de cabeça... Bruno, a sua primeira peça, Bruno? Não, assim, é porque eu tenho tudo anotado. Eu acho que eu sou o único que tem tudo anotado. Todas as apresentações. Mas conseguiu lotar digamos que dá um bom público que fez com que a gente pudesse pagar as coisas e sobrar um cachezinho para ter. O teatro tem 250 lugares, né? Você iniciar uma peça de teatro que não é comum aqui no interior, né? A gente não vê muita valorização disso. É preciso valorizar porque é uma forma de cultura. É importante para a gente trabalhar a nossa cultura. E a iniciativa de vocês foi assim maravilhosa, muito corajosa. Mais corajosa do que muitos empresários. Porque você montar uma empresa, você não sabe se ela vai dar certo, você vai tentar. Agora um grupo de teatro é muito mais difícil. A gente agradece, é a vontade que a gente diz, né? E a vontade de pensar nas consequências, mas do arriscar, em acreditar em algo. E a gente sempre acreditou nisso, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja isso. Quero eu poder, dentro de alguns anos, me pagar e pagar os meus atores como sendo uma companhia profissional, que é o que a gente está caminhando, mas também no sentido de que esses atores possam viver somente disso. Né? Não há nenhum impedimento para isso, o mercado está aberto, a gente está buscando as parcerias, mas é um trabalho de longo prazo, que há 5 anos atrás começou, e eu acredito que isso vai acontecer com o passar do tempo, desde que tenha um objetivo e que essas questões de vaidade, questões pessoais que sempre acontecem, que são naturais,
não deixam contaminar esses atores para que não fiquem como a moda do momento, né? Porque eu não sei se, né, Alexandre, a gente sabe muito bem que Itaperuna é seguido muito de modismo, né? Sim. Os bares são modismos, né? E o teatro, eu não quero que ele seja visto hoje, o Grupo CTI, como um modismo, e sim como, cultura, como né? um trabalho cultural de longo prazo. A gente está feliz de ser um modismo hoje, mas não quer ser um modismo, que a semana que vem o pessoal deixa de ir e vai fazer outra coisa porque não tem nada em Itaperuna. A gente quer um trabalho de longo prazo, né? É importante isso. Agora, você vai me explicar aí como foi convencer a mãe a emprestar um cheque para uma peça? Vamos fazer o seguinte, vocês vão responder isso no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos com mais Grupo CTI. Não saia daí que é rapidinho. Nem sei o que dizer. Sabe não? É melhor que você não diga nada. Parou! Senhoras e senhores. Um momento histórico na história do teatro itaperunense. Bruno Carvalho, depois de fazer mais de 582 peças, 6 anos de teatro, em que interpretava personagens que não pegavam ninguém ou eram homossexuais, vai te dar agora o seu primeiro beijo. Se você quer que ele dê o primeiro beijo, mande um torpedo essa aí. Torpedo SMS com o número 12 com a palavra sim, eu quero que o Bruno desencane. Quero ver mais uma cena de beijo no teatro. Se você não quer que ele beije, mande com a palavra não quero que Bruno beije. Quero que ele fique na saudade e que volte a fazer o papel de homossexual que fazia antes. Podem votar. Votação encerrada. Com 50,1%, que 5% é da mãe dele. Ele vai agora beijar! Beija!